Seu Oswaldo. Dona Terezinha. Boa noite para todos. Fala, Alberto. Janaína Borba. Vamos compartilhando. Marcos, Juscelene, Jamile, Gabriel. Fala, Tati. Tati do Paulo, Cleison. Isso aí, Janaína. Kátia, Tânia. Boa noite para vocês. Dona Edna, João, Xande, boa noite para todos e compartilhando. Pessoal que está entrando aí, a gente não viu. Boa noite para todo mundo. Que às vezes não aparece aqui. Olha, Elisete. Vamos na luta. Ali. Compartilhando, gente. Fala, Gilberto. Firme e forte. Tio Jorge. Fala, Jorge. Getúlio. Getúlio e Dona Elma. Ana do Raoni. Jaque. Fala, Jaque. Compartilhando, né, gente? É isso aí.
Olha a Carol do Zé Nilson. Bem-vindos. Isso aí, Elisete. Compartilhando. Ana Paula, tudo bom, Ana Paula? Deus te abençoe. Adilson também. Agradeço a Deus as orações que os irmãos fizeram pela minha saúde, na qual estou bem. Glória a Deus. É isso aí, nosso irmão Gilberto está agradecendo as orações, hein, gente? Ana Paula já compartilhou. Isso aí, velho. Fala, Rose. Deus te abençoe, querida. E o Teodoro também. Elisete está pedindo oração pelo casal César e Rosana. César e quem? Rosana. São o César e Rosana. Rosana. Tânia Helena de Souza Freitas, bem-vinda. Deus abençoe, querida. Isso. Estou enfermo, você vai falar.
Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar nesse instante com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, por tua graça e misericórdia para conosco. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para esse momento de culto, de estudo da tua palavra. Que nós, Senhor Deus, possamos absolver cada vez mais das tuas sagradas escrituras para o bom andamento da nossa vida espiritual diante de ti. Fortaleça-nos em Cristo, é o que nós clamamos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, em continuidade ao estudo das bem-aventuranças, hoje nós vamos estudar bem-aventurados mansos. Os mansos segundo o conceito de Deus, segundo o conceito de Jesus Cristo. Ele muitas vezes não vai de encontro aqui que nós achamos que é uma pessoa mansa. Porque nós estamos tratando aqui de questões espirituais. E é muito importante a igreja aprender sobre esses aspectos, porque no Sermão do Monte Jesus Cristo vai enfatizar muitas questões extremamente importantes do nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. E, portanto, são lições que não podem deixar de lado, né? E hoje nós vamos aprender quando Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, vai nos ensinar a respeito dos mansos, bem-aventurados, lá no versículo 5 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma promessa, né? Para os mansos, para aquelas pessoas que realmente foram transformadas pelo Espírito Santo, transformadas por Deus, têm um caráter cristão, né? E o Jesus diz que nós somos pessoas aptas a sermos mansos, e então ele vai desenvolver conosco não só essa questão de mansidão, mas também uma questão da herança, né? Porque entre mansidão e possuir a terra, existe uma caminhada a ser feita ali. Às vezes a gente acha que a gente deseja coisas, a gente procura ter coisas, propriedades ou qualquer outra coisa que for na vida. Existe um princípio básico para isso. Esse princípio está aqui nesse versículo. Mansidão. Tá? E não nos tornarmos pessoas agressivas, pessoas que disputam estas questões, concorrem, competem, como se fosse uma questão de vida ou morte. Não, Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão para Deus, meus irmãos, é aquela disposição que nós temos na qual nós aceitamos a forma como Deus cuida de nós. Mansidão, do ponto de vista do Senhor Deus, é como nós tratamos, é como nós lidamos, né? Qual é a nossa disposição de espírito na forma como Deus tem cuidado de nós. Às vezes o Senhor Deus está cuidando de nós de uma forma especial, porque a nossa vida necessita de certos cuidados, e a forma com que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, ela parte do princípio de que tem coisas difíceis de sair, né? E então o Senhor Deus vai trabalhar lentamente. E o aprendizado para uns vai se tornar, não é que é mais fácil para uns, né? É porque tem pessoas que têm facilidade de aprender, deixar o Espírito Santo agir. E tem outras que resistem à ação do Espírito Santo. Todas as aplicações espirituais na vida do crente, ela provém do Espírito Santo. Portanto, para o Senhor nosso Deus, os mansos, né? A mansidão é aquela pessoa que se dispõe a aceitar, né, a forma de Deus lidar conosco. Os mansos são aqueles que confiam inteiramente em Deus. Nós temos que aprender isso. Certas coisas que nós estamos passando, certas coisas que nós temos, certas bênçãos que o Senhor Deus quer nos dar, tá? Ela vai passar por um princípio muito simples, de uma confiar plenamente em Deus, tá? E inteiramente nele. Jamais pensarmos que nós podemos conquistar alguma coisa sem Deus, mais do que em suas próprias forças. Nós acreditamos, confiamos inteiramente em Deus, mais do que confiamos em nós mesmos.
né? E muitas das vezes nós somos enganados pelo nosso coração em confiarmos em nós mesmos, em olharmos para a nossa vida e acharmos que podemos conquistar algo. Não é bem por aí que funciona, tá? Nós não temos essas condições, né? Bate as nossas forças. E para defendê-lo de qualquer injustiça. Nós confiamos em Deus ao ponto de Deus nos ajudar a combater, a aceitar, a olhar, ver como é que estão essas injustiças que tanto incomodam o crente, que tanto incomodam a igreja, pessoas que são salvas, que têm uma boa visão do que significa ser justos, né? E o que nós temos presenciado hoje realmente tem levado muitos de nós a pecar, porque é muita injustiça, é muitas pessoas querendo a coisa errada em vez de querer a coisa certa, não é? Muitas pessoas praticando a injustiça, né? Nós vivemos hoje um período bastante injustiça no mundo, onde o crente inserido dentro desse princípio, desse contexto, com certeza, se ele não for uma pessoa que tem um espírito de mansidão, ele acaba cedendo, tá, a agressividade e acaba partindo para um outro caminho que é extremamente perigoso para o crente, certo? Assim, as atitudes da mansidão com os ímpios, por exemplo, né, implica em saber que Deus está cuidando de nós, permitindo as injúrias que afligem. Isso, às vezes o Senhor Deus permite que certos ímpios, com injustiça, com diferenças e nos perseguindo, se desfazendo, nos humilhando, né? Nós temos que ter uma mansidão muito grande e saber lidar com isso, viu? Quanta coisa errada que está ao nosso redor, que são pessoas que nos prejudicam, e nós sabemos que são pessoas que nos prejudicam, e também sabemos o quanto isso suscita a nossa ira, e que suscita sentimentos que não podemos ter, tá? E ele está usando para purificar os seus eleitos. Uma das lições difíceis de entendermos, tá, meus irmãos, é que quando Deus quer moldar os seus eleitos, que Ele quer transformar os seus eleitos, depois de salvos e nesta caminhada de santificação, o princípio da santificação é aplicado pelo próprio Espírito Santo, que é Deus. Então o Espírito Santo tem meios, métodos e caminhos que nós não entendemos às vezes. Às vezes Deus vai usar um ímpio, às vezes vai usar um colega de trabalho, o Senhor Deus vai usar alguém que suscita em nós o desprazer de estar perto, de querer lidarmos com ela. Mas aí Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Aquilo que você deseja no setor de trabalho, em qualquer lugar, e que quando o Senhor Deus começa a nos preparar para aquela bênção, muitas das vezes nós somos reprovados. Somos reprovados por princípios que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Né? Bem-aventurados os mansos, aqueles que não reagem dessa forma. Né? E que muito em breve Deus vai tirar essas coisas. Né? Purifica os seus eleitos. Depois ele tira. Né? A pessoa bondosa, a pessoa que é realmente mansa, ela não está centrada no seu ego. Viu? Nunca está. Não estou centrado em mim mesmo. Não podemos estar centrados em nós mesmos. Nós estamos centrados que é obra do Espírito Santo e não da vontade humana. Nós temos que aprender, meus irmãos, que essas bem-aventuranças aqui, elas estão no coração do crente, mas que muitas das vezes nós não queremos, não. É por isso que é obra do Espírito Santo. Para nós entendermos quando Jesus disse lá, ele nos enviará outro Consolador, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque é muito fácil nós levarmos a vida, uma vida inteira, sem permitir uma ação do Espírito Santo no nosso coração, porque nós realmente não somos pessoas mansas de espírito. Não somos. Tá? E aí nós vamos tendo problema a vida toda. Porque as nossas conquistas, a bênção, a promessa que está nesse texto, ela só será adquirida, só vai vir para nossas mãos, nós só vamos usufruir se realmente desenvolvermos mansidão. Se nós estivermos desenvolvendo esse caminho de mansidão, então realmente nós vamos ter, porque o Senhor Deus é quem vai nos abençoar. E o conceito que nós temos que ter no coração, que nós não somos, às vezes, não queremos, porque ninguém quer ser ofendido, humilhado, ultrajado, não queremos, meus irmãos. Por isso que a mansidão é o elemento essencial para lidarmos com esse tipo de situações.
Nós temos reações, não tem ninguém que não tem, todos nós temos. Quando uma pessoa nos humilha, fala mal de nós reagimos de forma negativa. Nós não aceitamos, não batemos palmas, né? Ainda citamos, não sou masoquista. Por que eu vou ficar aceitando essas coisas e vou ter prazer nisso? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vamos ver, meus irmãos, aqui no nosso primeiro ponto, de cima desse texto, que a conquista da terra, que a conquista que nós temos para fazer, ela não vem por lutas ou guerras, tá? Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, tá? Jesus Cristo teve que enfrentar uma série de pensamentos e princípios estabelecidos no meio do povo judeu, que eles achavam que as conquistas que eles tinham que ter eram feitas na base da força, do militarismo, tá? Só que não era bem por aí. Da onde surgiu esse pensamento? Vocês lembram que lá atrás, em Números, nós vamos encontrar uma expressão que o Senhor Deus, Moisés vai falar para o povo de Israel, que Deus iria suscitar um profeta semelhante a ele, tá? E que eles deveriam ouvir. Agora, se você olhar para Moisés, você vai ver que ele foi um libertador, né? E que foi o quê? O que Deus fez? Deus libertou o povo. Não foi Moisés. Deus não usou um exército para libertar o povo. Deus revelou através de Moisés, tá? Que foi considerado o homem mais manso que pisou sobre a terra, viu? Porque Deus agiu dessa forma através dele. Então, quando Jesus Cristo chega no cenário de Israel, Israel esteve cativeiro na Síria, Babilônia. Aí, quando Jesus Cristo aparece no cenário, ele está cativo a Roma. Então, desenvolveu-se uma forma de querer conquistar Jerusalém de volta através da força bélica. Tanto é que os discípulos estavam constantemente perguntando para ele: quando acontecerá a libertação de Israel? Né, meus irmãos? E nós também, às vezes, estamos aí presos com certas situações e ficamos pensando que se não deveríamos tomar certas atitudes mais drásticas, né? Certas atitudes mais agressivas. Não é? E Jesus está dizendo que esse não é o caminho, tire isso da cabeça. Por isso ele vai citar que bem-aventurados são os mansos. Por quê? A mansidão é o melhor caminho para se conquistar essa abençoada promessa de possuir a terra. Viu? É muito difícil, tá? Porque quando os judeus estavam esperando o Messias, eles não esperavam o Messias que ia vir e tratar da vida espiritual de Israel. Que o mais grave problema de Israel, como sempre foi, de toda a humanidade é o mesmo, é espiritual. Não ter um carro, não ter uma casa, isso aí não é grave diante de Deus. Grave diante de Deus é a vida espiritual, que se desviou, que não busca o Senhor Deus. Isso é muito grave diante de Deus. Israel esperava a chegada de um Messias, né? Que realmente não era um proeminente militar. Não, eles pensaram que viesse um proeminente militar, que viesse um Moisés fazendo descer fogo do céu, um Moisés que fizesse atravessar o mar, que o mar abria, para mostrar quem é ele. Aí, Isaías chega a dizer que quem creu na nossa pregação. Sabe por que ele diz essa frase no capítulo 53, no versículo 1? Ele deixa uma frase muito simples. Sabe por que não creram na nossa pregação? Porque o próprio Isaías tinha ensinado que o Messias seria o braço direito de Deus. Quer dizer, o braço da espada, o braço que ia lutar. O braço que ia impor, aquele cavaleiro branco, aquele príncipe de guerra, aquele grande general. Isaías falava sobre isso. Aí quando de repente ele tem a visão de Jesus Cristo, ele disse: quem creu na nossa pregação? Olha para Jesus e vê o quê? Um homem vindo de sandália, beleza nenhuma vimos nele, porque ele não andava vestido como os reis, andou vestido como gente pobre, de origem pobre, né? Simples, porque Jesus Cristo, quando vem no plano eterno, no plano de Deus, ele não vem para alimentar a ideia que a força seria usada. Não é, o reino dos céus não é conquistado por força. Lembra do Pedro lá no Getsemane? Pois é, o Pedro arrancou da espada. Jesus disse que quem usasse a espada, com o ferro se fere e com o ferro será ferido. Quem age pela espada, com certeza será ferido pela espada. Mas quem age pelo caminho da mansidão,
Não será ferido pela espada. Meus irmãos, como é importante nós sabermos que o caminho da conquista do reino de Deus, no nosso coração, é o caminho da paz. O Senhor Deus resolve tudo com paz. Não é por força e nem é por violência, né? Mas pela paz, pelo meu espírito. Essa é a realidade. Jesus ensina que o crente conquista as bênçãos da terra por ser manso. Não é verdade? O que é ser manso? Manso é essa pessoa que não exterioriza sentimentos quando as coisas não são de acordo com aquilo que ele pensou. Ou quando o próprio Deus está lidando com ele, ele começa a perceber. Se você está passando por uma situação difícil, para um pouco e reflita. Por que eu estou passando por isso? Eu estou precisando de orientação. Com certeza Deus está tratando comigo. Com certeza eu mereço isso aqui mesmo. Com certeza o Senhor Deus está me disciplinando. Eu não mereço mais nada do que isso. Eu mereço isso mesmo, ser disciplinado pelo Senhor. As pessoas que recebem esse tipo de disciplina e aceitam esse tipo de disciplina, elas são tidas como mansas. São essas pessoas que Deus começa a usar. O Todo-Poderoso. E é bom que nós venhamos a continuar nessa caminhada gloriosa, pensando dessa forma, para que nós possamos realmente usufruir da terra. Né? Não sermos agressivos. As bênçãos da terra prometida só seriam feitas se fossem feitas pelo caminho de Deus. Isso mesmo. Quantas bênçãos Deus tem lá na frente que não vai ser conquistado pela nossa agressividade, pela nossa fofoca, pela nossa forma de querer passar por cima dos outros, por querer desprezar as pessoas. Não, não é assim. Quando Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, ele deixa claro uma questão. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Uma pessoa mansa, ela não reage com agressividade quando existem desafios diante de si. São muitas pessoas que agem com agressividade, não fica, não gosta, às vezes não fala da boca para fora, mas sai se moendo todo por dentro com raiva, sentem raiva com facilidade porque as coisas não estão indo conforme ele quer. Jesus Cristo está deixando muito claro para nós assim, bem-aventurados os mansos, hein? Saiba lidar com isso, saiba como está vendo essa situação, porque sou eu mesmo que estou lidando convosco. Tem muitas das vezes, meus irmãos, as coisas estão indo muito bem para nós, mas nós temos que aprender que o Senhor nosso Deus está sob o controle. Às vezes nós estamos pensando que vai de vento em popa toda a vida, mas não vai. Tem dia que o Senhor Deus vai fechar a torneira, tem dia que o Senhor Deus vai deixar pingar, tem dia que o Senhor Deus vai abrir ela um pouco mais. Lembre-se sempre de uma coisa, Deus está no controle. E glória a Deus quando nós compreendemos isso, aceitamos isso com espírito de mansidão, né? E não com espírito contrário, brigão, agressivo, porque essas coisas não vão fazer bem para a nossa vida espiritual. É bom nós desenvolvermos sentimentos nesse sentido. E uma outra questão muito importante para o espírito de mansidão é as pessoas que têm um espírito de renúncia. Ah, meus irmãos, como faz falta para a nossa vida espiritual e feliz e para ter paz é quando nós renunciamos certas coisas. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas tornando a vida que é fácil de viver, tornando ela tão difícil de se viver, que passam uma vida inteira procurando coisas que não vão alcançar. Como já dizia, coisas grandes demais para mim. Eu nunca quis coisas grandes demais para mim. Existem coisas que no nosso coração é grande demais para nós. Porque vai tirar o nosso sossego, vai tirar a paz. Quantas famílias não têm mais paz, quantas famílias não têm mais tempo, quantos pais não têm mais tempo, quantas mães não estão tendo mais tempo com seus próprios filhos, sabem por quê? Porque estão de olho lá na frente. Olham lá para frente, querendo demais. A vida que é para ser vivida com facilidade. Basta ter comida e bebida, roupas e vestir, acabou. Se tem onde morar, abençoado. Nós temos que parar com essa coisa, meus irmãos, de querer coisas desse mundo, isso vai ficar por aí.
Vai. Nós temos que aprender a termos um coração de renúncia. E a renúncia não é só estar exposto a algo que queremos. A renúncia é já desenvolver um espírito de não querer. É desenvolver um espírito de não estar desejando coisa demais. É desenvolver um espírito que a vida que Deus lhe deu seja uma vida simples, boa, e que você use o seu tempo para evangelizar, para testemunhar, para falar de Jesus. Jesus deixou em Mateus 6 muito claro. Não andeis ansiosos por nada, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, estas coisas vos serão acrescentadas, isso por conta de Deus. Ele vai dar o que você precisa. Se você precisa de um carro, ele te dá o teu carro. Se você precisa de uma casa, ele vai te dar uma casa, vai trabalhando, vai conquistando. Mas jamais se torne escravo de bens materiais, porque você não vai ser feliz, pode ter certeza disso. A Bíblia deixa isso muito claro, esse espírito de renúncia, de esperar em Deus as coisas que você vai receber. Exatamente. Aceita com humildade a repreensão divina. Esse é um espírito de renúncia. Às vezes nós não queremos renunciar a alguma coisa, o Senhor Deus vai nos puxar a orelha, e nós queremos discutir com Deus, queremos brigar com Ele. Nós queremos achar que Deus não pode fazer isso, que o Senhor Deus pode tudo. Deus não precisa nem perguntar, nem pergunta mesmo. Não é? O que Ele está fazendo é tratar da nossa saúde espiritual. Tem coisas, meus irmãos, que quando nós não renunciamos, o Senhor Deus lá de cima está olhando para nós, lá de cima não, de dentro do coração, né? Porque o Espírito está aqui no coração. O Senhor Deus olha para nós e fala assim, olha lá, ó, se ele continuar, ele vai ficar doente espiritualmente. Eu vou tratar disso agora, antes que ele fique doente espiritualmente diante de mim. E aí, então, entra essa ação de Deus. Se nós tivermos espírito de humildade, tá? E renúncia diante de Deus, nós vamos aprender a aceitar a repreensão de Deus. Sabe por quê? Porque é para o nosso bem. Muitas vezes, meus irmãos, na hora da disciplina nós não gostamos, porque dói. Mas pode ter certeza de um fato. Depois que passa, você vai ter que botar os seus joelhos no chão e dar glória a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisávamos de um puxão de orelha? Quantas vezes, meus irmãos, nós precisávamos de uma chinelada do pai, da mãe? Ana, aí a pergunta que surge é, se não houver isso, Deus falou assim como um pai disciplina seus filhos, eu também disciplino os meus. E sabe por quê? Que a disciplina de Deus é essencial para a saúde da nossa vida espiritual. Porque Ele nos ama profundamente. Ele não quer ver os seus filhos andando desorientados para lá e para cá. De forma alguma. Né? Bem-aventurado. A renúncia que aceita a disciplina porque sabe que pode se tornar arrogante. Meus irmãos, tem coisas que o Senhor Deus quer nos dar, mas que pode nos tornar arrogante. Isso me lembra muito Paulo quando esteve no terceiro céu, já falei isso algumas vezes aqui. Quando ele voltou de lá, ele ouviu palavras inefáveis que eu não podia dizer, e ele disse assim, olha, e que para mim não me engrandecesse, né? Porque tem coisas que Deus tem que fazer conosco que vai nos deixar, né, engrandecido, porque nós não sabemos lidar com isso, nós absorvemos para nós. Coisas que pertencem a Cristo, nós passamos a absorver para nós. O Senhor Deus falou assim, não é por aí. Viu? E ele botou, sim, um mensageiro de Satanás para bofetear Paulo. Para ele aprender que o que é de Cristo é de Cristo. Acabou. Muitos crentes não são usados com poder. Muitos crentes não são usados, meus irmãos, diante de Deus, dentro de qualquer um ministério da sua palavra, porque são pessoas que não têm a renúncia de, quando aceita um cargo, acontece qualquer coisa na sua vida, dentro da igreja, que ele já vai se sentir proeminente, está se achando. O resultado é simples. Tem que renunciar a esse tipo de sentimento, renunciar ao seu próprio ego, esvaziando-se de si mesmo. Pensa que isso é difícil? Não é, porque isso é obra do Espírito Santo. E muitas vezes nós atrapalhamos o Espírito Santo de agir dessa forma conosco. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo em nossas vidas, por causa do nosso ego, por causa do nosso egoísmo, né? Já vi grandes pessoas com potencial grande na igreja se perderem. Eu já vi conjunto musical, conjunto de igreja, de mocidade se perderem,
porque se tornaram vaidosos, porque cantaram bonito e daí para frente ninguém segurou mais. Porque começaram a sumir, começaram a se achar. Temos que renunciar a esse tipo de sentimento. Não somos nada. Sem Cristo não somos nada. Sem Deus nada somos. Temos que desenvolver isso constante. Tem que ser uma luta travada dia após dia. Porque nós somos instigados a querer crescer. E muitas das vezes a bênção não vai poder vir. Sabe por quê? Porque vai nos tornar arrogante. Quantas pessoas se tornam arrogantes com uma coisa comum? Conheci um homem que era diácono durante muitos anos e dizia para mim que sentia uma tristeza muito grande, porque nunca foi eleito presbítero na igreja que devia de ser, porque ele era um homem capaz de ser presbítero e porque não sei o quê, vivia falando isso. Aí nunca foi, morreu e não foi. Por quê? Porque se fosse ia mudar a pessoa. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas mudar da água para o vinho quando se dá um cargo para ela. Porque não consegue renunciar a esse sentimento de vaidade. E alimenta assim o ego. E alimenta assim a arrogância e a presunção. Por isso, meus irmãos, os mansos, homens de mansidão, são homens que Deus pode entregar qualquer cargo, qualquer liderança para ele, e ele jamais vai se tornar uma pessoa assim. É muito importante, meus irmãos, nós aprendermos a andar com Cristo dessa forma. Os discípulos tinham essa dificuldade com Jesus. Tinha uns lá que queriam ser mais do que o outro. Chegaram a perguntar para ele quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Jesus disse: vocês estão pedindo coisas que vocês não sabem. Isso aí já está escolhido pelo meu Pai. Já imaginou os discípulos andando com Jesus, falando assim com ele? O que eles aprenderam sobre humildade? O que eles aprenderam sobre mansidão? A impressão que a gente tem é que não aprenderam nada. Mas essa era a dificuldade deles, e é a nossa também. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim: se eu tivesse um período de crise, eu falei, esse é pior que eles. Vocês estão pensando que é fácil lidar com o poder, é? Não é fácil não. Agora imagina Deus precisando usar um membro da igreja com o poder para fazer uma oração e curar alguém. O que acontece hoje? Bota a igreja toda para orar. É o que eu faço aqui, bota a igreja toda para orar. Deus vai usar quem ele quiser, ele vai usar a igreja. Pronto. Aí ninguém bate no peito, a minha oração que levantou. Não levanta ninguém. Nós temos que aprender o princípio da renúncia, a nos afastarmos dessas coisas, a tirar do nosso coração certas vaidades. Meus irmãos, chegou o cúmulo de alguém cantar na igreja e se você não elogiar, ela não canta mais. E eu tenho umas certas restrições com elogio, eu não sou muito chegado a elogio, tá? Mas eu tenho visto pessoas, meus irmãos, que se você não der um tapa nas costas na hora de cumprimentar lá na porta, na saída lá, poxa vida, gostei de ver você, que bênção, amém, merece o elogio, merece, não sou contra, né, a elogiar não, eu tenho restrições com relação a mim, tá? Não sou contra as pessoas a elogiar o outro, a quem honra, honra, né? É o que a Bíblia ensina. Agora, se eu não for elogiado, como é que eu me comporto? Se alguém não disser para mim que eu fui bem, como é que eu fico? Eu sou a pessoa indicada para estar naquela função, que muitas das vezes os elogios têm que pertencer a Cristo e não a nós. Muitas das vezes, não todas as vezes. Ela pertence a Jesus. Jesus é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque isso pertence a Ele. A renúncia do próprio ego. Tem gente que não pode ser machucado no ego. Se ofende profundamente. Vou embora da igreja. Mas vai levando aquele mesmo problema para outra igreja. Se ele mudasse, estava bom, mas não muda. Leva o mesmo problema. Ego machucado. Como tem pessoas que o ego machucado fica terrível de lidar, hein? E todos nós temos um pouquinho de agarramento com o ego, viu? Nós gostamos de nós demais da conta. Se ferir, nós achamos ruim. Bem-aventurados mansos. Deu para entender por que Jesus faz questão de orientar as bem-aventuranças nesse ponto? Bem-aventurados mansos. Isso é uma sequência de coisas, meus irmãos. Se você pegar o texto, você vai ver. Aqui é bem-aventurados os humildes, depois os que choram, e depois os mansos. É uma série de coisas que vai encaixando uma na outra certinha. Se você não é humilde, você não chora.
Se você é humilde e não chora, você também não é manso. Essa é a realidade. Por isso que as bem-aventuranças fazem parte de um todo na vida da igreja, na vida do crente. E por fim, meus irmãos, o que é ser uma pessoa mansa? Será que nós temos uma noção, algum exemplo para perceber isso? A Bíblia é rica disso aí, de pessoas que foram mansas mesmo. Vocês querem ver uma pessoa mansa? Vamos lá no Velho Testamento. Vamos ver Abraão. Abraão era um homem manso. Abraão tinha um espírito de mansidão, uma coisa impressionante. Quando Abraão está chegando na prometida, vê lá as campinas de um lado, vê um terreno do outro lado, ele vira para o seu sobrinho e diz: se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Para mim, o que é mais precioso é você, Ló. Você já imaginou uma coisa dessa ou não? Para mim, o que é no pensamento de Abraão, Ló, o sobrinho dele, para ele, o bem-estar e alimentar o rebanho dele era precioso para Abraão. O Senhor Deus está observando Abraão. Agora você sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Hein? Por que Deus diz Abraão meu amigo? Porque o amigo de Deus é uma pessoa que é mansa. Ele não desejou, ele não brigou, não, tu vai para lá porque ela já me deu trabalho demais. Não fez nada disso. O que ele fez? Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. O que você quer fazer? Abraão foi, o Ló foi e se acampou perto das campinas que estavam lá ao redor de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. Quem sabe se você olhasse para as campinas onde Abraão foi e visse assim: Abraão não vai conseguir possuir a terra. Não vai conseguir retirar as bênçãos da terra. Mas foi Abraão que tirou as bênçãos da terra. Foi Abraão que conquistou e ganhou as bênçãos. Foi possuidor da terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Abraão alcançou. Alcançou a terra porque foi um homem manso. Não foi um homem que vivia com intrigas, desejando coisas que... Para ele não tinha isso, essas coisas não atingiam o coração dele. Agora o irmão está tendo uma noção que é mansidão? A mansidão é isso, queridos. É você não colocar o ego na frente, o eu na frente, o meu na frente. Se não for para mim, não serve. Se não for eu, essa preferência não for minha, não dá. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós queremos as coisas que é isso? Não é? Nós temos outro homem ainda que foi... Esse foi chamado de manso pelo próprio Deus. Foi Moisés. Viu? Lá em Números 12, 3, você vai encontrar essa frase. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Tinha que ser manso, né, meus irmãos? Para cuidar de aproximadamente 2 milhões de pessoas andando por um deserto, reclamando de água, comida, reclamando de tudo, e recebendo tudo, praticando a maior injustiça contra ele, porque o Senhor Deus estava ali cumprindo tudo que Moisés falava. E Abraão, só uma vez ele ficou irritado, viu? E Moisés estava lá, um homem manso. A Bíblia diz um homem muito manso, mais manso de qualquer um que pisou na terra, já que havia na terra no período dele. Meu irmão, você sabe o que é ser manso? É ser um Moisés, ter aquele espírito de renúncia, aquele espírito que sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que se eu for comigo, Deus, eu mato todo mundo. Não agiu assim nem na presença de Deus, quando Deus disse: sair do meio deste povo e eu destruirei no instante. Você sabe o que é matar 2 milhões de pessoas num instante? Foi o que Deus propôs a ele. O Senhor Deus estava cutucando ele, estava desafiando ele. E o que ele falou? Porventura tirasse o povo do Egito porque não havia sepultura lá para não matar no deserto? É isso que eles vão falar? Que o Deus deles agiu assim? O Senhor sabia da conversa todinha que Moisés ia falar. Mas Moisés era manso, Moisés ia defender com mansidão, com amor, com equilíbrio. Né? Moisés, homem muito manso, e pisou sobre a terra, que havia sobre a terra. Aí no Novo Testamento nós vamos encontrar alguns, mas vou citar 2. Estevão.
Você sabe o que Estevão falou quando estava sendo apedrejado? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Não acusou ninguém, não mandou ninguém para o inferno, não xingou ninguém, não reagiu com agressividade, não agiu dessa forma contra ninguém. Você sabe o que ele fez? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Eu pergunto para o irmão, isso é um exemplo de mansidão. Um exemplo de não reivindicar o direito de não ser apedrejado, porque era inocente. A mansidão de não reivindicar diante de Deus nada. Tinha noção básica de que se ele fosse morrer daquele jeito, que era assim que o pai queria. E ele aceitava isso. Ele aceitou isso com mansidão, com tranquilidade. Partiu para a presença do pai. Porque Deus ama o seu servo dessa forma. Estevão. Temos o apóstolo Paulo. Um homem de uma mansidão extraordinária e belíssima. Renunciou a tudo. Se você pegar a vida do Paulo, ele renuncia a tudo. E continua sofrendo, apanhando, apedrejado. Caiu no... Qual foi o dia que ele disse uma palavra ou um impropério para o Senhor Jesus Cristo? Nunca! Nunca disse nem sentiu. Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha certeza de quem era Paulo. E ele escreve sobre isso quando ele diz: eu, perseguidor da igreja. Ele se envergonhava disso agora. Então o que ele tem no coração dele? Um espírito de mansidão, que é uma bênção. E foi uma bênção. Instrumento usado por Deus de uma maneira gloriosa. São estas pessoas que Deus procura em espírito e verdade. Mansos de coração. Paulo conquistou a terra. Conquistou, meus irmãos. Moisés conquistou a terra. Moisés conquistou, meus irmãos. Chegou na terra prometida, andou pelo deserto, usufruiu da bênção de Deus. Isso mesmo. Talvez você pense assim, não, Moisés não entrou na terra prometida, então ele não possuiu a terra. Ele não estava querendo possuir aquela terra lá, não. O problema de Moisés é que ele possuiu a terra lá de céu, lá de cima. Suba ao monte e lá morrerás. Meu irmão, se você for manso, você vai herdar a terra prometida, o céu, usufruir do céu, na presença de Jesus. Essa é a nossa promessa grandiosa. E se tratando do Novo Testamento, nós temos o exemplo supremo, Jesus. Isso. O exemplo supremo de mansidão nós podemos ver em Jesus. Observe aí Mateus 11, 29, que ele diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus era tão manso, meus irmãos, que quando Pedro vai arrancar a orelha do Malco, ele não foi arrancar a orelha, não, foi arrancar o pescoço, ele errou. Né? Ele queria matar o Malco. Pedro era meio carnal. Quando ele tentou isso, Jesus Cristo falou para ele: guarda a espada, passou a mão na orelha do Malco e botou no lugar. Jesus Cristo não condenou Pedro, advertiu ele. Sofreu de ameaça, nunca ameaçou. Foi ultrajado, nunca ultrajou. Nunca falou nada para envergonhar um ser humano. Nunca disse nada para rejeitar uma pessoa. Nunca mandou ninguém embora que estava perto dele. Nunca. Até a mulher pecadora que estava ao lado dele, ele disse para ela: vai e não peques mais, porque eu vou morrer na cruz por teu lugar. Isso mesmo, meu irmão. Jesus, vinde a mim todos vós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele era um manso e humilde de coração. Tá? Ele não era exteriormente, não. Era de dentro para fora. Era a natureza dele. Ele está sendo morto na cruz e pede ao Pai: realmente perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo porque não sabiam. Isso é mansidão, meus irmãos. Aí ele pode dizer, no 5, versículo 5 de Mateus, ele pode dizer:
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, herdarão o céu, herdarão as bênçãos que o Pai tem para dar a cada um de nós. Nós temos esses exemplos na Bíblia. Meu irmão, temos que aprender uma coisa: a controlar, a entregar aos pés de Jesus todo sentimento faccioso, todo sentimento de reação negativa, toda a nossa agressividade. Nós temos que chegar no momento que nós temos que render a Jesus. Porque se você caminha com Cristo, você caminha com a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Prestem bem atenção nisso. Nós andamos com Jesus. E ele diz, vocês têm que desenvolver essa mansidão que eu coloquei em vocês. Que isso faz parte do caráter de vocês. Vocês têm que ser humildes, têm que ser mansos, têm que chorar pelos seus pecados. Na próxima nós vamos estudar uma outra característica dessa bem-aventurança. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, eu vou concluir com o Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quer ter paz sobre a terra? Quer ter paz na família? Quer ter paz? Desenvolva mansidão. E não brigão. Mansidão diante de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Meus irmãos, nós temos aqui uma oração de agradecimento, está pedindo, agradecendo, aliás, ao nosso irmão Gilberto, que nós oramos por ele, né? E graças a Deus ele já estava melhor, estava com Covid, pegou lá um bocado da Covid, mas já o Senhor Deus já libertou ele disso. Continue orando pelo nosso irmão, agradecendo a ele por essas bênçãos que Deus deu, agradecendo a Deus pelas bênçãos que deu ao Gilberto. E também uma oração, meus irmãos, pelo César e a Rosana. Tá? Vamos orar por esses dois, que, pelo que eu soube, estão enfermos. Eu gostaria que os irmãos orassem por eles. Tá? E que o Senhor Deus assim abençoe cada vez mais a vida deles. Oremos então, queridos. Deus eterno, nós te louvamos imensamente porque a tua palavra vem nos trazer, ó Deus, o ensino prático, ó Pai, para que possamos ter uma vida tranquila, uma vida de paz sobre a terra. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos nesse sentido e nessa direção. Pedimos a tua bênção para a tua igreja, ó Deus, para essa frequência na igreja limitada, mas que tu, Senhor Deus, estás no controle de todas as coisas. Peço, Senhor Deus, que tu abençoe, que tu oriente cada vez mais. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Gilberto, e esteja, Senhor Deus, abençoando a vida dele. Em agradecimento a tudo que já fizeste por ele, Senhor, restaurando-lhe a saúde. Te peço pelo César e pela Rosana. Esteja, Senhor Deus, abençoando-os, libertando-os, ó Deus, das suas enfermidades, estabelecendo a eles, ó Deus, a saúde, e que assim, ó Deus, nós possamos estar diante da tua santa presença constantemente. Obrigado por tantas bênçãos recebidas por nós, ó Deus, das tuas mãos santas. Te agradecemos por tudo, no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Vou botar de novo. Benjamin, boa noite. Boa noite, Benjamin.
Boa noite, meus irmãos.